Fala comigo, meu povo. Seguinte, uma boa noite pra quem tá vendo isso aqui no dia que isso aqui foi postado. Seguinte, Flamengo vence o Bahia no Maracanã com uma ótima atuação coletiva e também boas atuações individuais. Flamengo vence no Maracanã, Flamengo embala uma sequência de 5 vitórias seguidas. Agora vai pegar o Vitória na Copa do Brasil e o Flamengo já se prepara muito bem para esse duelo. O Flamengo que apresentou muita variação do estilo de jogar durante o jogo. Teve hora que teve mais aposta, teve hora que deixou o Bahia ter um pouco mais dela. Teve hora que o Flamengo pressionou mais, teve hora que o Flamengo se conservou um pouco mais atrás da bola. O Flamengo com boas atuações individuais, desde a sua zaga até seu atacante. Então bora falar sobre esse jogo aqui, que tem muita coisa pra gente comentar. Já vai deixando seu like, se inscrevendo, compartilhando esse vídeo com seus amigos pra você não perder os próximos. E seguinte, ó, o Flamengo vem de uma sequência muito boa, assim, desde aquela derrota vexatória pro Red Bull Bragantino. O Flamengo não sabe o que é perder, e também não sabe o que é perder, mas também embalou 5 vitórias consecutivas. E o Flamengo nessas 5 vitórias consecutivas, no geral, estão jogando muito bem. O Flamengo vem apresentando uma qualidade de nível de jogo muito alta, coisa que não vi acontecendo esse ano com uma regularidade tão grande. O Flamengo embalar 5 vitórias seguidas contra adversários fortes e de uma forma imponente é muito importante para o time conseguir ter uma sequência, né? Em competições diferentes, Libertadores, Brasileirão, agora vai jogar a Copa do Brasil. Enfim, o Flamengo veio a campo hoje com uma escalação que, eu falei isso no vídeo da escalação, que é uma espinha dorsal já muito bem definida. E já dá pra ver ali o que será o time titular do Flamengo sob o comando do Leonardo Jardim. Do gol temos Rossi, e a defesa formada por Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Meio campo formado pelo Everton Araújo e Paquetá. E o ataque ali, né, formado pelo Plata, Pedro, Arrascaeta e Samuel Lino. Agora consegui pegar tudo. E seguinte, rapaziada, eu acho que essa escalação não só é uma escalação que foi acertada hoje, acho que os jogadores no geral foram muito bem, mas também eu acho que é muito do que vai ser o Flamengo no restante da temporada. O Flamengo hoje trabalha com jogadores de qualidade no meio campo, que é o que a gente tem, e com jogadores de muita armação e de muita ajuda na marcação pela beirada do campo. Hoje, Samuel Lino e Plata. E eu acho que esse vai ser o ataque do restante da temporada. Às vezes alterando um ou outro, mas no geral acho que vai ser isso. Samuel Lino, Plata, Pedro e Arrascaeta. Acho que esses quatro que é muito do que o Leonardo Jardim vê de futebol e do que a gente via ele fazendo desde o Cruzeiro, né? Dois jogadores aqui do lado do campo, o Samuel Lino e Plata, que são dois soldados, caras que correm muito, caras que conseguem ajudar na marcação, caras que conseguem ajudar a construir desde lá de trás quando o jogo estiver um pouco amarrado, caras de muita velocidade, de conseguir penetrar na defesa adversária, mas também de muita construção. Samuel Lino com um X1, assim, com velocidade, tabela. O Plata com um drible curto, assim, conseguir um machado, assim, um passe rápido. São estilos diferentes, mas a intenção é a mesma. Ajudar na marcação e criação lá na frente. E dois caras ali na frente que não conseguem ter um ímpeto de marcação tão grande assim contra os outros. O Flamengo foi hoje com Arrascaeta e Pedro, que não são exímios marcadores, exímios jogadores na questão física, né? Então acho que esse deve ser um pouco da dinâmica que o Flamengo deve ir no restante da temporada. E cara, é o seguinte, tivemos um jogo muito dinâmico, em que o Flamengo e o Bahia tinham uma intenção clara ali, parecida, né? Marcação, de apertar o adversário, de tentar uma bola no contra-ataque, que o Bahia com o Everton Ribeiro, o Flamengo com peças assim, com o Samuel Lino, Paquetá tentando achar uma bola, Plata, o Flamengo com muitas articulações para tentar agredir o Bahia. E o início do jogo foi muito isso, de muita trocação. Você pega os 10 primeiros minutos, os 12 primeiros minutos, foi de muita trocação do Bahia, o Flamengo, bola a cabo, bola lá, de muita marcação. O Bahia tentava sair jogando, o Flamengo já empilhava uma marcação, o Flamengo tentava sair jogando, o Bahia já empilhava uma marcação muito forte. Então, estilo de jogos parecido, que se apreciou muito no início do jogo. E conforme o jogo foi passando, o Flamengo foi tomando um pouco mais de gosto pelo jogo. O Bahia foi cansando no primeiro tempo, e o Flamengo conseguiu ter mais funções, mais meios para articular a bola e tentar achar um passe. O Bahia veio hoje com uma linha de 4, duas linhas de 4 na verdade, que se aproximavam muito, o que dificultava muito a vida do Flamengo, principalmente pelos meios campistas, e também com jogadores com uma marcação que não era individual. Então, ao contrário do que o Flamengo fez contra os adversários, de tentar puxar os pontas para tentar abrir o campo para o Flamengo, o Bahia não fez isso. Então, o que forçou o Flamengo a jogar por fora e não conseguia rolar nenhum cruzamento, porque a defesa do Bahia era muito alta. Então, o Flamengo ficava circulando a bola de um lado para o outro e não conseguia achar esse passe realmente, porque as linhas estavam próximas, porque os jogadores do Bahia eram muito altos, não conseguia ter nenhuma jogada aérea. Enfim,
Mas o gol sai justamente pelo meio, na parte mais marcada, numa hora que o Arrascaeta consegue sair da marcação, consegue ter uma troca de passe ali muito rápida, Paquetá, Arrascaeta, Pedro, e devolve pro Arrascaeta para fazer o gol, que torna ele já entre os 20 maiores artilheiros da história do Flamengo. Arrascaeta tem 104 gols pelo Flamengo, já é o terceiro maior assistente e marcar mais um gol. Um gol muito importante, né? Ele que veio com a camisa 14 hoje, por conta, em homenagem aí do grandioso Oscar Schmidt, que infelizmente veio a falecer nos últimos dias. E, cara, o Arrascaeta, enfim, fez uma bela homenagem, tirou a camisa, mostrou pra torcida, o número 14, pegou a bola ali do lateral, jogou também, homenagem a ele. O Flamengo vai aposentar a camisa 14 no basquete também, então, assim, muitas homenagens para um ídolo realmente brasileiro, um cara que foi grandioso, assim, que mudou o esporte nos parâmetros brasileiros, enfim. Fica aí a homenagem, assim, pro grande Oscar Schmidt. Enfim, cara, o Flamengo, depois que faz o gol, continua com a mesma proposta de jogo, o Flamengo circulando mais agora, tendo gosto de ter a bola. E eu achei um jogo muito parecido até com o que fazia o Felipe Luiz, de segurar a bola, de conseguir controlar mais o jogo. E o Flamengo fazendo isso, ele não cansou tanto. Que nas últimas partidas o Flamengo jogava muita intensidade no primeiro tempo. No segundo tempo ficava devendo um pouco. Ficava só de contra-ataque, não conseguia pressionar tão bem assim. E eu acho que isso amenizou um pouco o fôlego pro segundo tempo. O Flamengo teve mais a bola, teve que correr menos. E por isso que o segundo tempo acho que foi tão vibrante assim. O segundo tempo que o Bahia ele se coloca todo no ataque, ele tira um cara de marcação e coloca de armação. E se propõe a empatar o jogo. E o Flamengo se aproveita disso. O Flamengo fica mais atrás da linha da bola, o Flamengo fica esperando mais o Bahia, mas também marcando muito. Assim, marcando muito, não deixando o Bahia sair jogando com liberdade, apertando muito, porque ele tinha fôlego para fazer isso. E o Flamengo foi empilhando chance atrás de chance, com a defesa do Bahia desorganizada, tentando atacar. E, cara, por isso que a gente perdeu muitos gols, assim, porque a gente criou muito no segundo tempo. E, assim, teve chance do Pedro que foi para fora, teve chance do Arrascaeta que foi na trave, teve chance do Léo Ortiz que foi no travessão. Assim, o Flamengo empilhou chances. O Flamengo poderia ter saído com um 3-4-0 tranquilamente, só com as chances que perdeu no segundo tempo. E o Bahia foi tentando ali, teve momentos que pressionou mais, teve momentos que apertou mais, que criou chance, teve bola no travessão também. E quando o jogo parecia caminhar para um desfecho de pressão absoluta do Bahia, as alterações do Leonardo Jardim fazem efeito. Entra De La Cruz e entra Saúl que fez o seu primeiro jogo na temporada, que dá assistência pro gol do Paquetá. Jogada de escanteio, De La Cruz cobra, o Saúl dá uma casquelinha bizarramente genial e sobe pro Paquetá empilhar a bola pro gol. Mais um gol do Paquetá, vice-artilheiro do Flamengo no ano. Assim, cara, marcou contra o Santos, marcou contra o Medellín e marcou hoje. Assim, tanto o Arrascaeta como o Paquetá vem melhorando de produção, vem desde a data FIFA, vem se destacando mais, assim, apesar do início turbulento, assim, estão conseguindo se destacar, mostrar mais seu futebol. E, cara, assim, é um privilégio ver esses caras jogarem, assim, muita qualidade no meio campo, de toque de bola. Assim, o Paquetá acho que fez um jogo tão grandioso, assim, acho que ele errou mais passe que na última partida, que ele fez um jogo absurdo. Mas, assim, o Paquetá é muito vertical. O Paquetá é um cara que pega a bola e já olha pra frente, não olha pro lado. Pega a bola e pifa, vai pra frente. E por consequência, você é um cara que arrisca mais, você vai errar mais. O Arrascaeta errou bola, sim, mas em termos de marcação, de intensidade, lesionado, tava marcando, assim, se dedicando. Quantas vezes ele deixou Plata, enfim, companheiros na cara do gol. O Paquetá jogou muito bem hoje. Enfim, e o Flamengo consegue vencer mais uma vitória muito importante. O Flamengo que continua na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, atrás apenas do Palmeiras, que venceu hoje. Enfim, Flamengo, uma vitória muito importante. E vamos para a avaliação? Rossi, muito boa partida. Muito boa partida. Não foi tão exigida assim em termos de números, mas quando precisou, ele estava lá. No segundo tempo que o Bahia tentou, chutou e tudo mais, e assim, ele conseguiu passar uma segurança muito boa, fez uma baita defesa também no primeiro tempo, no chute do Pulga, né? Varela, jogo muito bom também, muito seguro do Varela, gostei muito do Varela hoje. Léo Ortiz, gostei, mas enfim, acho que o Léo Ortiz ainda assim está abaixo do que ele pode apresentar para o Flamengo. O Léo Ortiz é um craque da zaga, um cara assim que ele é nível seleção brasileira. Eu acho que ele não vem à tona desse nível ainda, mas acho que pode evoluir. Evoluiu já do que ele apresentou no início do ano, mas acho que ainda
pode melhorar. Léo Pereira, partida absurda do Léo Pereira. Qualidade, que categoria que esse cara tem. Que, porra, eu sou fã pra caralho do Léo Pereira. Uma qualidade absurda pra sair jogando. Uma segurança pra defender também muito foda. Pô, pica no jogo aéreo, muito foda. Alexandre, uma boa partida do Alexandre, uma partida ok, assim. Não comprometeu, assim. Partida segura, assim. Vamos pro Everton Araújo. Cara, gostei do Everton Araújo hoje. Everton Araújo é um jogador que eu gosto. Que teve momentos ruins no Flamengo, mas está com confiança, tá num momento bom. E que continue sendo utilizado e melhorando. Paquetá, como eu falei, ó, partida muito boa. Plata, cara, assim, o Plata hoje, ele marcou muito, ele correu muito, ele se dedicou muito e taticamente acho que ele foi muito importante para a vitória do Flamengo hoje, muito importante. Acho que ele é muito do que o Leonardo Jardim quer de um ponta, acho que ele vai ser titular do Flamengo. Mas, cara, assim, perdeu muita chance. Eu achei que ele tava jogando mal, mas depois que você viu tanta chance que esse cara criou, tanto de bola que ele deixou na cara do gol, saindo de 1-2 de marcação, foi uma boa parte do Plata, muito boa, por sinal. Assim, apesar de perder alguma chance, assim, dá uma irritada, dá. Mas ele é muito importante, ele foi muito importante pro jogo de hoje. De voltar pra marcar quantas bolas ele roubou no meio campo. Assim, muito importante. Samuel Lino, cara, um jogo abaixo do Samuel Lino do que ele vinha apresentando nos últimos jogos. Mas assim, você vê no Samuel Lino outro semblante, né, cara? Semblante mais de confiança, assim, de querer jogar. Não que antes ele não queria jogar, mas assim, acho que tinha um pouco mais de medo de medo de errar, assim, essas coisas. E eu acho que hoje eu não sinto mais isso nele. Então, uma partida abaixo do que ele vem apresentando, mas assim, muita raça, correndo, mesma coisa do Pata. Pedro, cara. O Pedro acho que fez uma partida boa, cara. Uma partida boa. E o problema é que eu acho que o Pedro pegou menos na bola no jogo do que nos últimos jogos. Assim, o Pedro acho que quando teve a bola, ele, fez grandes lances pro Flamengo. Mas eu acho que faltou um pouco ele em determinados momentos. É um cara de muita qualidade técnica, um cara que a jogada do primeiro gol é dele. A assistência ele tira do goleiro, dá pro Arrascaeta. Uma partida muito boa do Pedro. E o Arrascaeta, cara, pra mim foi o nome do jogo. Assim, apesar de ter perdido muitos gols no segundo tempo, perdeu. Mas, cara, assim, todos os lances perigosos basicamente passou por ele. Todo lance. O segundo gol, só o segundo gol que eu lembro, assim, uma outra bola do Bruno Henrique, que não teve participação dele de lance de perigo. Mas o resto tudo, o Arrascaeta mandou e desmandou no jogo. E basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos para não perder os próximos vídeos. Um bom domingo, um bom feriado pra vocês, que dê tudo certo. Tamo junto e falou, fé no Mengo.